Olá, tudo bem com você? Estamos mais um aqui no Bíblia Sem Pressa e nós vamos começar hoje fazendo uma oração e já partindo para o nosso estudo que está em Deuteronômio 26. Hoje nós vamos até o capítulo 30. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, nossas vidas. Em nome de Jesus, queremos colocar nossas casas diante do Senhor. Que o Senhor venha, que o Senhor intervenha, Senhor Deus, nesse estudo e que tudo contribua para a honra e glória do Teu nome. Manifesta o Teu poder, a Tua graça aqui sobre nós. Em nome de Jesus, ó Deus bondoso, sela esse ambiente espiritual, nos ajuda, nos ensina, Pai querido, tudo que precisamos aprender em Ti. Venha com toda a revelação necessária para que possamos crescer na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe aí nesse estudo. Nós vamos mais uma vez compartilhar a tela e vamos começar o estudo deste dia, né? Não sabemos se você vai assistir à tarde, se você vai assistir de manhã, não sabemos, mas estamos aqui para começar mais um estudo. E como sempre nós dizemos, onde paramos, nós paramos aqui, é onde Moisés relembra o que aconteceu em Êxodo 17, do 8 ao 15, que as mãos de Moisés, quando se levantavam, Deus ouvia dos céus e o povo de Israel vencia toda a batalha. No capítulo 25, nós estamos de Deuteronômio. Deus faz com que Moisés relembre como os israelitas deveriam se comportar diante das contendas. Nós vimos ali vários tipos de contendas e aprendemos com Jesus que ele veio para nos ensinar a caminhar na contramão do mundo. Então, nós temos que aprender como caminhar na contramão do mundo. Isso é muito importante para nós. Então, aqui no Bíblia Sem Pressa, eu sempre dou um spoiler de como vocês estavam, né? O que vocês estavam aprendendo antes e como vocês vão aprender agora. Vamos entrar, então, em Deuteronômio 26 e nós vamos aqui aprender o que nós temos, o que Deus tem para nós nesse dia. As primícias era uma consagração ao Senhor. Então, o convite era: venha consagrar ao Senhor suas primícias. Dízimos e ofertas, então, são primícias que consagramos ao Senhor, que devem ser consagradas na casa de Deus. Tudo o que temos, tudo o que somos, deve ser consagrado ao Senhor. Nós lemos isso aonde? Do verso 1 ao verso 15 de Deuteronômio 26. E no versículo 16 nós lemos: o Senhor, o seu Deus, ordena a vocês hoje que sigam esses decretos e ordenanças. Obedeçam-lhes atentamente de todo o seu coração e de toda a sua alma. Nós vemos em Deuteronômio 26, 16. Então, escute a voz do Senhor e obedeça. Obediência resulta em honra. Nós vemos isso do verso 16 ao 19 de Deuteronômio 26. Quer honra? Então obedeça. Obedeça que você será honrado. Oferecendo a Deus primícias e honra, recordo meus humildes começos. Toda vez que eu ofereço a Deus as minhas primícias e a minha honra, eu recordo meus humildes começos. Assim eu entro em Deuteronômio 27. E ao passar o Jordão a seco, Moisés fala aquele povo que nasceu no deserto, que ele deveria pegar pedras grandes e pintá-las com cal, verso 1 a 3, né? O cal, provavelmente, seria para durar aquelas pedras ali, para todas as vezes que eles olhassem, né, aquelas pedras brancas, eles veem o resgate de Deus. Não seriam qualquer pedras, mas seriam pintadas com cal, para quando eles olharem para aquelas pedras, lembrarem do que Deus fez por eles. Não eram pedras comuns, mas elas se destacavam no meio das outras, lembrando aquilo que Deus fez na vida daquele povo. E aí nós vamos falar um pouco do Monte Gerizim e do Monte Herbal, né? No capítulo 27, do 1 ao 26, temos a confirmação da aliança em Canaã.
preparativos para a entrada em Canaã, versos de 1 a 8. Então, eles estão ali prontos para entrarem na terra. E o Monte Gerizim era de onde as bênçãos saíam. Nós lemos isso no verso 12 do capítulo 27. Eu não estou lendo muito, porque são capítulos pequenos, dá para você ler com toda destreza. Então, capítulo 27, verso 12, diz assim: quando vocês tiverem atravessado o Jordão, as tribos que estarão no Monte Gerizim para abençoar o povo serão Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. Então, era de onde saíam as bênçãos do Senhor, o Monte Gerizim. E o Monte Ebal, está no verso 13. E as tribos que estarão no Monte Ebal para declararem maldições serão Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. Então, de onde saíram as maldições? Do Monte Ebal, né? O Monte Ebal. Dali saíam as maldições. Lista de maldições. Uma lista, né? Nós vamos ver aqui, ó. Que o povo, inclusive, dizia amém. Tudo Moisés falava e o povo concordava. Olha a lista de maldições. Contra a idolatria, no verso 15. Contra a desonra aos pais, verso 16. Maldito quem mudar o marco de divisa da propriedade do seu próximo. Todo o povo dirá amém, verso 17. Quem conduzir um cego errante também seria maldito. Isso está lá no verso 18. Maldito todo aquele que cometer injustiça, está no verso 19. Maldito todo aquele que adulterar com a mulher do pai, está no verso 20. Olha isso, também é maldito. Maldito todo aquele que cometer bestialidade. Vocês não têm noção de como isso ofende o coração de Deus. Característica, qualidade, estado de quem ou do que é bestial. A animalidade. O que é bestialidade? É um modo de agir que faz com que o homem seja semelhante à besta, enquanto animal. Brutalidade. É relacionamento sexual com animais. E isso é ofensa ao nome do Senhor. Nós vemos isso no verso 21. A Bíblia é clara, não é Mary Ruth quem está falando, é a palavra de Deus. Maldito quem se deitar, quem tiver relações sexuais com algum animal. Todo o povo dirá amém. Então, bestialidade. Incesto, relacionamento sexual ou afetivo entre parentes, especialmente entre pais e filhos, ou entre irmãos e irmãs. Era relação sexual entre parentes, né? Isso também ofende o coração de Deus. Está no verso 22. Quem se deitar com sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito todo que cometer adultério com a sogra, está no verso 23. Maldito quem matar secretamente o seu próximo, todo o povo dirá amém. Maldito seja aquele que receber dinheiro para matar uma pessoa inocente, e o povo responderá amém. Quanto à morte de um inocente, está no versículo 25. E no versículo 26 diz: maldito quem não puser em prática as palavras desta lei. Todo o povo dirá amém. Então, se você, né, se você morasse naquela época, se você vivesse naquele tempo, todas essas leis toda essa lista era uma lista de maldições que aquele povo deveria prestar atenção. Jesus Cristo veio cumprir toda a lei. Nem por isso eu posso continuar na prática do pecado, na prática das maldições, porque isso ofende o coração do Senhor. Entramos, então, em Deuteronômio, capítulo 28. Este capítulo 28, ele fala a respeito da obediência e da desobediência, né? Fala também outras bênçãos e maldições, né? Agora listadas nesse capítulo. Elas estavam mais ligadas à vida das pessoas como um todo e dependiam diretamente da obediência ou da desobediência das pessoas. A base da obediência é o amor. Por que eu obedeço? Eu obedeço porque amo a Deus.
Não obedeço por medo, mas eu obedeço porque eu quero agradar ao meu Deus, ao meu Senhor, ao meu Salvador. Então, há um caminho, não é? Há uma direção a seguir. As bênçãos virão se eu obedecer. Verso 1, 2 e 13, não é? As bênçãos virão. Onde eu serei abençoado? Serei abençoado na cidade, serei abençoada no campo, meus filhos serão abençoados, minhas colheitas, né? Os bezerros, os rebanhos de cordeiros, a cesta, a amassadeira, em tudo serei abençoado. Meus inimigos fugirão derrotados da minha presença, né? Terei bênçãos nos meus celeiros, porque Deus é o meu dono e a Ele interessa me abençoar quando eu lhe obedeço. Ele é o meu dono e o dono um dia voltará para que as contas sejam prestadas, para ver no que eu fui obediente a Ele. As maldições também virão se eu desobedecer. Então, as maldições, confusão, repreensão, em tudo eu terei problemas se eu não obedecer. Então, eu sofrerei destruição, eu sofrerei ruína, doenças me banirá da terra, não é? As doenças me banirão da terra. Por que será que o Covid está aí ainda e nós temos tantos casos ainda aparecendo? Talvez seja por causa da desobediência ao Senhor, né? Provavelmente seja, né? Vocês sabiam que ferrugem, né, que come, que corrói coisas que a gente possui, também é uma maldição? O calor excessivo, também é uma maldição. O mofo que também destrói aquilo que nós possuímos. Céu de bronze, você ora a Deus, ora e parece que os céus estão fechados. A resposta nunca vem. O chão de ferro significa que nada prospera. O chão parece que também se fecha para nós. Chuva de cinza e pó, né? Eu fugirei e serei derrotada por meus inimigos todas as vezes que eu sofrer as maldições do Senhor. Isso está lá no verso 25 do capítulo 27. O meu cadáver será exposto, úlceras e tumores, feridas, sarna, loucura, cegueira, confusão mental, cativeiro. Moisés já estava ali prevendo os cativeiros de Israel, não é? E muitas vezes nós passamos por isso e não damos conta que estamos colhendo as maldições do Senhor pela desobediência. Então, não servir a Deus na prosperidade e na alegria, terei também resultados. Está lá no versos 47 e 48, né? Eu vou ler para vocês aqui. Temos muitos motivos para nós obedecermos ao Senhor. E nós precisamos colocar em prática o que está no capítulo 28. Diz assim o verso 47. Uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade, então, em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço, até que os tenha destruído. É um capítulo pesado, 28? Sim. Então, obedeça para que você tenha todas as bênçãos e não as maldições do Senhor. Quando fala que serei exterminada da terra, né? Nós lembramos do Holocausto, verso 62. Houve um extermínio ali de judeus, né? Por que será? Se nós formos lá atrás, vamos ver a história do povo judeu, né? Que também se assemelha muito com a nossa. Quando está tudo bem na nossa vida, nós abandonamos o Senhor, não queremos servi-lo com integridade, com singeleza de coração, e isso entristece o coração do Senhor. Nós lemos isso no capítulo 28, verso 62, que diz assim: vocês que no passado foram tantos quanto as estrelas do céu, ficarão reduzidos a um pequeno número, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus. Moisés, lá em Deuteronômio, já traz aqui essa profecia, né? Vocês que eram tantos serão exterminados da terra. Que coisa triste, quando não obedecemos ao Senhor. Então, teremos o coração desesperado, olhos exaustos, alma ansiosa. Tudo isso no verso 65 você pode ler.
A incerteza será uma constante na minha vida. Terrores noturnos e diurnos me perseguirão. Serei vendida, né, como escrava. O povo seria vendido como escravo. Isso está no verso 68. Então, nós vemos aqui o capítulo 28, um tempo grande, maior até, que Moisés se dedica a falar das maldições da desobediência. Ele se dedica falando mais das maldições do que das bênçãos, ou seja, o alerta foi dado. Moisés não perde tempo em alertar aquele povo. E assim, nós terminamos o capítulo 28 dizendo: é simples. Quer bênção? Obedeça. Quer maldição? Desobedeça. Simples assim. É como se nós estivéssemos ali com uma lupa, né? Onde eu procuro as bênçãos, onde eu encontro com a lupa, é só obedecer. Se você obedece, você encontra a bênção. Se você desobedece, você encontra a maldição. No capítulo 29, nós vemos nesse capítulo que o homem sempre será pecador. Deus é redentor. Olha o verso 1. São estes os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas em Moabe, além da aliança que tinha feito com eles em Horebe. Ou seja, Deus sempre procura um meio de ter aliança com o seu povo. O povo foge da aliança. O povo, muitas das vezes, quer desaparecer, quer sumir da face de Deus. E Deus vai atrás. Sempre é Deus quem procura ter aliança com o homem, né? Engraçado, né, que eu coloquei aqui que eles não precisaram nem fazer brechó Moçambique para que as roupas deles durassem 40 anos. 40 anos as roupas e os calçados não gastaram. Então, eles nem precisaram fazer brechó para comprar roupas novas. Não, Deus foi tão fiel que fez com que a roupa deles não se consumisse. Isso está no verso 5. Durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés se gastaram. Não precisaram de roupas novas. Deus os abençoou assim, né? Vemos agora duas cidades, Esbom e Bazã. São terras para as 2,5 tribos. Nós vemos também no verso 7 e no verso 8. Quando vocês chegaram a este lugar, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, atacaram-nos, mas nós os derrotamos. Eram reis muito poderosos, por isso que eles são sempre citados. Conquistamos a terra deles e a demos por herança as tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés. 2,5 tribos que não atravessaram o Jordão e ficaram nessas terras. Estão aqui no verso 7 e 8. Deus sempre procura o homem para com ele renovar a sua aliança. Lemos isso nos versos 12 ao verso 15. A aliança com Deus dura para sempre, é uma aliança inquebrável. Uma vez que eu faço aliança com o Senhor, esta aliança é inquebrável. Ela nunca, nunca, nunca quebra. Não da minha parte, mas da parte de Deus. Deus sempre vem ao meu socorro. Os mistérios de Deus não cabem à mente humana. Então, nós vamos saber muitos mistérios do Senhor. E em Deuteronômio 29, nós lemos as coisas encobertas, ou seja, os mistérios pertencem ao Senhor. Então, não fica perguntando muita coisa. Se está na palavra, se está revelado, é para nós. Foi o que ele disse no versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29. Que hoje seja o dia de eu me voltar ao Senhor e à sua voz. Para quê, Mary? Para que eu siga todas as suas palavras e seja abençoada. Que esta seja a sua oração no dia de hoje, né? Volte-se ao Senhor, volte-se à sua voz e seja abençoado, abençoado. Terminamos, então, a leitura de hoje no capítulo 30, onde, mais uma vez, lemos que o homem é pecador, Deus é redentor. Bondade e misericórdia de Deus
perseguem aqueles que obedecem ao Senhor. E Moisés faz novas advertências em relação à desobediência, porque Moisés já sabia as muitas consequências que viriam ao povo desobediente. Então, mesmo Deus, né, vindo com misericórdia para quem se arrependesse, ele também viria com justiça e maldição para aquele que desobedecesse. O Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti e tornará a juntar-te dentre os povos, dentre todos os povos, entre os quais te houver espalhado o Senhor teu Deus. Então, Moisés aí está tendo, né, um período de revelação da volta do exílio babilônico e também uma visão escatológica em relação aos últimos dias. O verso 3 fala isso. Então, o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. Esse é o verso 3. Então, o Senhor ali, nesse capítulo 30, fala não só do exílio babilônico, mas também de uma visão escatológica das últimas coisas que estão para acontecer. Há uma promessa aos arrependidos, e Deus cumpre suas promessas, que Deus terá misericórdia dos arrependidos, daqueles que identificarem seus pecados, confessarem suas falhas, seus pecados, e deixarem e abandonarem o caminho pecaminoso. Deus virá com misericórdia. Então, tem as vantagens dessa revelação. Obedecer não é difícil. Você tem a vida, você tem a morte, você pode escolher a vida para que você viva. É um prazer obedecer os preceitos do Senhor. Obediência aos preceitos de Deus me traz vida, me traz misericórdia, me traz honra. Mas quando eu desobedeço, essa aliança é quebrada por mim. Vida e prosperidade versus morte e destruição. Se eu amo, eu obedeço ao Senhor. Ama a Deus? Você o ama? Então obedeça, porque a base é o amor. Você lê isso do verso 15 ao verso 20. Então escolha a vida, escolha a prosperidade, não escolha a morte e a destruição. O segredo é eu me voltar para o Senhor, versos 1 a 10. Eu estou sempre voltando nesses versículos para incentivar você a ter uma vida de obediência e de temor ao Senhor. Lá em Deuteronômio 30, verso 14, diz assim: pelo contrário, os mandamentos estão aqui com vocês, dizendo que os mandamentos do Senhor não são difíceis, são fáceis. Vocês os guardam no coração e podem recitá-los, e por isso devem cumpri-los. Ou seja, o acesso a Deus é fácil, não é difícil. Então, procure o acesso ao Senhor na sua palavra. Tantas pessoas estão fazendo leitura da Bíblia. Então, pratique a palavra de Deus. O acesso a ele é fácil. A escolha é minha. A vida ou a morte. Eis-me aqui para escolher a vida. É o que eu quero. Tá bem? Então, hoje, nós deixamos aqui esses 5 capítulos, do 26 ao 30, capítulos que incentivam você a obedecerem a Deus, a buscarem os preceitos do Senhor, a não se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda. Não é difícil. Está tudo aqui, ó, na palavra do Senhor. Se você cumprir com obediência o que a palavra de Deus ensina, você será feliz, você será abençoado. Mas se você cumprir não os mandamentos do Senhor, mas quiser fazer aquilo que a tua cabeça diz que é certo, você vai colher lá na frente. E creia, a colheita não será boa. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor cada pessoa que entrou aqui no Bíblia Sem Pressa neste dia, e que o Senhor possa tomar a vida de cada pessoa, permitir a Deus bondoso que essas pessoas reflitam, meus irmãos possam refletir sobre aquilo que têm feito, aquilo que tem sido erro na vida deles, possam se arrepender
e voltar a fazer aquilo que o Senhor determina na tua palavra. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor continue ministrando na vida de cada um deles, aquilo que eu não consegui ministrar. Vem com toda a revelação necessária aos corações aqui, e que a tua palavra seja pregada, ministrada, praticada, vivida, ensinada, em nome de Jesus, para que as bênçãos do Senhor nos alcancem. É o que eu oro agradecida, no nome santo, precioso e invencível do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe. Amanhã, mais uma vez, teremos culto no Bola, aqui em São José dos Campos. Se você puder estar conosco às 20 horas, esteja ali na Cidade Jardim, 255, Jardim Satélite, São José dos Campos. E se você não pertence a São José, onde você estiver, procure uma igreja, cultue ao Senhor, seja fiel à palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Se o Senhor não tiver me recolhido nessa semana, não é? Nem Jesus tiver voltado para arrebatar a sua igreja, estaremos juntos no mais um Bíblia Sem Pressa na próxima semana. Deus abençoe e fique com Deus. Aleluia.